Olá, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Bom dia. Hoje eu estou passando por aqui para trazer uma palavra edificadora, uma palavra bíblica edificadora, que nós trazemos todos os sábados e que seja algo edificante na sua vida, na sua família e no seu espiritual. Vem comigo? A passagem que nós vamos ler hoje junto, vocês podem acompanhar aí também, está em Atos 10. Eu vou fazer um breve resumo do versículo e eu vou passar a ler, eu vou ler uma parte onde Deus mostra uma visão para Pedro e logo mais a explicação de Pedro no final também eu vou estar lendo, quando ele explica a respeito de Jesus e a respeito do que Deus quer passar para esse povo. Então vem comigo, vamos lá? Está escrito: Pedro e Cornélio. Na cidade de Cesareia, havia um homem chamado Cornélio, que era comandante de um batalhão romano chamado Batalhão Italiano. Então aqui, a passagem diz que esse comandante ele era um homem muito religioso. Então, Deus se agradou dele, e então enviou um anjo para estar falando com ele, falando que Deus não esqueceu dele. E orientou ele a estar indo até ao Pedro Simão, porque Pedro Simão estaria na casa do Simão, o curtidor de couros. Por muitas vezes nós pensamos a respeito dessa situação de ser uma pessoa religiosa, mas isso agrada a Deus também, porque aqui a passagem bíblica diz isso, né? E no momento que o Cornélio, né, esse soldado, ele recebeu essa informação a respeito de Deus, que como um comandante, ele pegou e chamou um soldado dele, que também era um homem fiel a Deus, e aqui a passagem diz que era também um homem religioso, esse soldado, e encaminhou esse soldado para estar indo até o local onde Simão Pedro estava. Eles foram até o caminho, e na outra passagem eu vou explicar o que aconteceu com Pedro. Pedro, no dia seguinte, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho, já perto de Jope. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. Viu o céu aberto e uma coisa parecida com um grande lençol amarrado pelas 4 pontas que descia até o chão. Dentro daquilo havia todos os tipos de animais de 4 patas, de animais que se arrastam pelo chão e de aves. Então Pedro ouviu uma voz que dizia: Pedro, levante-se, mate e coma. E Pedro respondeu: De jeito nenhum, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. A voz falou de novo com ele: Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Então, nesse momento, Pedro não entendeu, sumiu ali o lençol. Ele estava ainda pensando nessa visão quando o Espírito Santo falou: Vai aparecer sobre a sua porta 3 homens te procurando. E aí, o Espírito Santo falou: Você apronte-se, né, que você vai precisar ir com eles. Porque eu pedi que eles viessem. Pedro o recebe ali, pergunta para eles de onde eles estão vindo, e eles informam, né, que estão sendo encaminhados pelo comandante Cornélio, e que Cornélio pediu para que ele fosse até a casa de Cornélio, né, porque ele estaria esperando a mensagem que Deus estaria para passar. Uma coisa maravilhosa. Pedro se questionou, né, antes daqueles 3 rapazes chegarem na casa dele, antes do Espírito Santo anunciar que ele precisaria ir, porque foi ele mesmo que pediu para que aqueles homens fossem lá. Aqui representa a própria Trindade, Deus, Jesus e o Espírito Santo, né. Então ali, quando ele estava naquela preocupação, pensando: nossa, o que significa isso? Deus me corrigir, falar que, né, não é impuro. Então, naquele momento, ele entendeu a mensagem. Ele entendeu que era isso que ele precisaria passar para aquele povo que estava esperando ali. Era isso que ele precisaria falar para o Cornélio. E todas as pessoas que estavam ali, que eram parentes, conhecidos, próximos dele, também eram. Então, ali não tinha nenhum judeu. Então, o que aconteceu? Naquele momento, o judeu que foi ali era o próprio Pedro. Então, Pedro foi ali e anunciou, e ele falou com essas falas. Ele pegou e falou: Vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizade com não-judeus ou entrem nas casas deles, mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou de sujo. Por isso, quando vocês me chamarem, eu vim de boa vontade. Agora quero saber por que foi que vocês mandaram me chamar. Aí Cornélio respondeu: 3 dias atrás, às 3 horas da tarde, eu estava orando aqui em casa. De repente, um homem vestido com roupas brancas apareceu na minha frente e disse: Cornélio, Deus ouviu as suas orações e lembrou do que você tem feito para ajudar os pobres. Mande alguém até Jope a fim de buscar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor, que mora na beira do mar. Então eu mandei chamar você logo e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos reunidos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor mandou você dizer. Olha só que passagem linda, né? Aqui existem barreiras, né? Barreiras religiosas. Ele é um homem muito religioso, que confia em Deus. E Pedro é uma testemunha viva do próprio Jesus. E que também era um judeu que confiava muito em Deus. Então, aqui são 2 pessoas que o que diferencia elas é uma etnia, uma cultura. E até mesmo uma lei, que Deus coloca que não faz diferenciação de nada dessas coisas. Então, logicamente, Deus consegue unir, né? Unir todo o povo dele, né? E aqui ele intercedeu diretamente. E olha que lindo o que Pedro começa a explicar. A explicação de Pedro. Então Pedro começou a falar e disse: Agora eu sei que de fato Deus trata a todos de modo igual, pois ele aceita todos os que temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Vocês conhecem a mensagem que Deus mandou ao povo de Israel, anunciando a boa notícia de paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos? Vocês sabem o que aconteceu em toda a terra de Israel, começando na Galileia, depois que João pregou a sua mensagem a respeito do batismo? Sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder? Jesus andou por toda a parte fazendo bem e curando todos os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele.
Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra de Israel, inclusive em Jerusalém, e depois o mataram, pregando-o na cruz. Pedro continuou. Porém, Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia e também fez com que ele aparecesse a nós. Ele não foi visto por todo o povo, mas somente por nós, que somos as testemunhas que Deus já havia escolhido. Nós comemos e bebemos com ele depois que Deus o ressuscitou. Jesus nos mandou anunciar o evangelho ao povo e testemunhar que ele foi posto por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem, por meio dele, o perdão dos pecados. Os não-judeus recebem o Espírito Santo. Aqui é muito bonito que durante o período onde o apóstolo Pedro está falando, está passando essa orientação para cada um deles, explicando sobre a vinda de Jesus, e que é Jesus que foi determinado pelo grande Deus Altíssimo, né, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o nosso Senhor Altíssimo, que o Filho estivesse governando sobre toda a humanidade, sobre todos os povos e sobre todos nós. Então, nesse momento, enquanto ele explicava, ali alguns judeus ficaram impressionados, porque o Espírito Santo desceu e tomou ali sobre cada um deles. E nesse momento, o que acontece? Nesse momento, estas pessoas receberam o Espírito Santo como nós também recebemos. Será que alguém vai proibir que sejam batizadas com água? Então mandou que aquelas pessoas fossem batizadas em nome de Jesus Cristo. E elas pediram a Pedro que ficasse ali alguns dias. Então aqui é uma passagem muito bonita, que quando o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas, elas precisavam ser batizadas. Então, todos nós precisamos compreender a importância. Muitas vezes, nós não sabemos como que vamos proceder, nós não sabemos se estamos caminhando corretamente. Ali, na primeira posição, Pedro estava ali seguindo uma certa regra, lei que ele tinha, né? E Deus foi a forma de Deus falar com ele. Por isso que hoje, todas as vezes, quando nós vamos se alimentar, comer algo, né, que está fora da lei lá, que aparece em Êxodo e Levítico, por muitas vezes, a gente vê pessoas falando que não comem, outras pessoas falam que comem. Isso, na verdade, não tem importância se você se arremeter a não comer ou comer. Isso está no seu coração. Isso está no seu coração. Só que, de imediato, o que Deus nos ensina é que ele, no início do mundo, ele já escolheu alimentos para nós comermos, e depois ele passou a abençoar certos alimentos que eram impuros. Então ele acaba purificando esses alimentos, como a passagem também traz aqui. Como que você pode não aceitar algo que eu purifiquei? Então isso está se remetendo também a uma pessoa, por exemplo, a pessoa está sendo levada para o batismo. Aqui na situação ocorreu um Pentecostes, mas ocorreu um Pentecostes não só nas testemunhas, como havia acontecido lá com Pedro, ainda quando Jesus estava presente, mas aconteceu no momento pelo qual cada um dessas pessoas no mundo, todos nós, receberemos essa graça como escolhidos, porque Deus está purificando. E qual que é a forma que Deus purifica cada um? Pelo Espírito Santo, por meio do Espírito Santo. Então, no momento que a pessoa recebe o Espírito Santo, por isso que muitas pessoas falam assim, olha, quando que você se converteu? Quando que aconteceu isso? Quando que você aceitou Jesus? Quando a pessoa aceitou Jesus, aceitar Jesus ali para realmente reafirmar, né? Mas a transformação, a mudança em si, a escolha já aconteceu no agir do Espírito. Quando a pessoa sente que ela precisa descer as águas do batismo, quando ela sente que coisas que estão acontecendo, que trazem uma verdadeira conversão nela, se fosse depender dela, ela não conseguiria. Então, logo mais, a gente já sabe que é um agir do Espírito Santo nessa pessoa também. Então, aqui, nós temos essa dificuldade à frente de uma lei, que o próprio apóstolo Pedro, ele vê essa dificuldade, Deus mostra para ele que ele não deve seguir dessa forma. E logo mais, por exemplo, o apóstolo pode parar de comer, pode deixar de comer? Claro que pode. Hoje em dia, o que nós precisamos fazer é abençoar o alimento, né? Mas isso serve para todas as outras coisas. Porque quando nós seguimos a lei e matamos pessoas pela lei, isso é errado, isso é uma forma equivocada. Deus fica muito triste das crucificações que aconteceram no mundo, as pessoas direcionadas à morte. Então, essas pessoas em si, o ciclo delas terminam, mas Deus nunca ensinou que nós precisávamos tirar a vida de alguém, porque o mesmo fluir, o mesmo ar que Ele dá aos nossos pulmões, é Ele mesmo que é responsável por tirar. Então, acabamos que errando muito com a lei. Então, aqui demonstra que nunca ninguém sabe muito o agir de Deus, mas Ele está agindo, Ele está coordenando. E aqui é bem interessante porque fala desses dois povos e também fala de judeus e não judeus. E quando Deus vem trazendo a respeito de Cornélio, que é esse comandante, ele vem falando que era um homem temente a Deus, e que falava que toda a sua casa adorava a Deus. Então assim, eles conheciam a Deus. A maioria das vezes as pessoas conhecem a Deus, mas não conhecem a Jesus Cristo. E a pessoa de Jesus Cristo é o Filho do nosso Senhor Deus. É aquele que foi entregue por tal amor que Deus teve. Né? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ele colocou aqui o Filho para que ele governasse sobre toda a terra. Então esse Filho, ele está governando sobre todas as circunstâncias, seja no celestial, seja aqui na terra. E tem muitas pessoas que conhecem a Deus, falam que conhecem a Deus, mas elas não são concisas. Aqui a palavra está dizendo, eles só não conheciam a pessoa que era Jesus Cristo. Mas aí eu te pergunto, quantas pessoas hoje ainda não conhecem a pessoa de Jesus Cristo, só sabe o nome? Conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo pelo nome é como você pegar um livro, você lê ali o prefácio, é muito supérfluo. Você precisa navegar, você precisa adentrar esse mar para dentro. Você precisa experimentar isso que é o nosso Senhor Jesus e se fazer conhecido por Ele. Porque aquele que conhece o Pai também conhecerá o Filho. E aquele que conhece o Filho também conhecerás o Pai. Então, a verdade vos libertará. E aqui é uma passagem que está falando sobre cegueiras espirituais. Cegueiras espirituais pela qual uma lei trava alguém para se unir a alguém. E uma cegueira espiritual onde um povo não se misturava com o outro. E às vezes tinham rixas, tinham dificuldades para se relacionar.
exatamente pelo próprio Deus, o mesmo Criador. O pensamento e crença de crer em Deus os separava. Como isso é possível? Então Deus mostrando aqui que Ele faz os laços, que Ele acaba tirando todas as divisões. Mas nós precisamos estar conscientes que precisamos conhecer no Pai o Filho e precisamos conhecer no Filho o Pai. E a verdade vos libertará. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo que vive.